Suas necessidades emocionais não são frescura. Não são. Eu sei que a gente vive num mundo que coloca as emoções como algo fraqueza, como frescura. Temos que ser racionais. Eu sei que a gente vive nesse contexto. Mas você já deve ter percebido que isso é impossível. E você já deve ter passado por experiências que você perdeu o prumo porque você foi tomado pelas emoções. E isso é muito sério. Porque tem pessoas que tiram suas vidas, tem pessoas que tiram a vida de outras pessoas, tem pessoas que ficam com tanta mágoa que desenvolvem doenças muito perigosas como câncer, como etc. Depressão, enfim. Como que isso é frescura? Definitivamente não é. Nossa, fiquei cabeçuda, credo. Nossa, fiquei com a cabeçona enorme. Olha que esquisito. Deixa eu voltar pra cá. Ai, mas enfim. Nossa, agora eu tô me achando muito cabeçuda. Ah, não gostei não. Ai, que feio. Deixa eu vir mais pra trás aqui. Nossa, gente, eu tô com um negócio, um caroço nas... Eu tô com uma coisa nas costas aqui que eu quero estralar de qualquer jeito. Qualquer jeito não, né? Senão isso pode dar ruim. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Nossa, que horror. É que tá frio hoje, gente. Mas eu vou dar uma tiradinha nessa... Mas eu tô cabeçuda do mesmo jeito. Eu tô cabeçuda do mesmo jeito. Deixa pra lá. Então. O cabelo aqui. Eu sei que é a câmera, né? Tem a distorção da câmera. Mas eu sou meio eu me acho cabeçuda. As pessoas falam que eu tenho a cabeça pequena porque eu sou pequena, né? Eu tenho 53. Então eu sou pequena, né? Então, eu tô me achando com muita cara de mestiça. Eu já vi gente perguntando isso pra mim, mas eu não achava que não, mas eu tô com uma cara de mestiça mesmo. Minha mãe parece mais. Eu tô com uma cara de mestiça mesmo. Ai, gente, o arroto aqui tá brabo. Não sei se é porque eu comi cebola. Enfim. Vamos voltar pro... Deixa eu voltar pro vídeo, que eu sou besta, senão eu me desembesto. Né? Mas, na verdade, desembestar é bom, né? Porque eu vou desembestar. Enfim. Aí, o que acontece? Suas necessidades, elas não são frescura. Suas necessidades emocionais, na verdade, todos nós temos necessidades emocionais. E elas não necessariamente têm a ver com trauma. Isso é algo natural do ser humano, ter necessidades emocionais. Enquanto que trauma é uma coisa que é uma ferida emocional. Então, são coisas diferentes. Então, independente do trauma que você precisa, aí que não é frescura mesmo, você precisa curá-lo, existe outra coisa que se chama a necessidade emocional. E todos nós temos necessidades emocionais. O que acontece é o seguinte, você é um ser que você tem uma essência. Nós somos espíritos encarnados. Como espírito, nós somos eternos, tá? Então, óbvio que você não teve só essa vida, você teve mais do que isso. Que você não lembra porque tá tudo no seu subconsciente e nesse primeiro momento você não precisa se preocupar com isso porque você tá todo lascado aí, é melhor você primeiro dar uma geral aí, limpa a casa primeiro, aí depois você vai pintar e decorar, né? A gente tem que fazer as prioridades primeiro, né? O mais urgente. Então você tá preso aí num trauma, numa dor, então você vai ter que resolver isso primeiro. Depois você vê outras vidas, outras coisas, etc, né? Até porque você tá nessa vida já a vida passada passou, né, acabou. Tem coisas que você tem que resolver nessa vida? Pode ser que tenha, provavelmente tem, então tá bom. Mas nesse primeiro momento você tem que se preocupar com você se curar, né? Esse é o primeiro passo. E qual que é a diferença de um trauma para uma necessidade emocional? O trauma,
ele é uma ferida. O que acontece? Quando você tem um trauma, essa ferida, essa dor, vai te motivar, você vai tentar... o trauma é como se fosse uma sacola furada. Você vai tentar encher aquilo ali não tá indo embora. Porque o trauma, essa ferida, ela vai comer. Ela não vai se saciar. Então você precisa curar essa ferida. Agora veja bem. As necessidades emocionais... Desculpa, gente. Desculpa nada, gente. Eu sou bagunceira mesmo. Gente, eu faço muito barulho, né? Mas enfim. Ai, eu sou bagunceira, gente. Eu sou nerd e bagunceira ao mesmo tempo. Mas enfim. Eu faço muita careta, eu sei. Eu até me acho bonita, não me acho feia, não. Mas assim, eu reconheço que eu sou esquisita. Mas eu adoro ser esquisita, inclusive. Não é à toa que o Jim Carrey é meu crush. Master da vida, né? Enfim, deixa eu voltar. Então, mas existe uma necessidade, e eu pensava antes que tudo era trauma. Isso me fez, além de me traumatizar mais, ficar tentando me curar de coisas e num problema assim, ó, que não solucionava, sabe? Negócio... E peraí, mas esse trauma não vai embora. Da onde é que ele veio? Porque geralmente quando você tem um trauma, tá? Você vai entender de onde é que ele veio. O que causou, foi uma palavra de alguém, foi um olhar, vai ter uma memória, vai ter um sentimento, vai ter uma intuição. Geralmente a primeira coisa que vem pra você, mesmo que seja uma imagem, ou que seja lá alguma coisa, você vai entender o que é. Você pode não lembrar exatamente o que aconteceu, mas você vai lembrar, você vai conseguir descrever o que você sente, você vai conseguir montar ali o que aconteceu, por que você sentiu aquela dor. Aí você vai verbalizar, né? Ou vai escrever, você vai conseguir colocar pra fora e entender o que foi que você sentiu, o que foi que aconteceu, né? Aí, independente disso, não importa se a pessoa teve a intenção de te machucar, se a pessoa não teve, se você foi burro, se foi uma coisa gravíssima, um abuso, um acidente, alguém que morreu algo muito, muito grave, ou se foi simplesmente uma palavra que te machucou tanto que te trouxe uma ferida. Não importa. Para a sua psique, um trauma é um trauma. Pode ter sido alguém que arrancou seu braço ou alguém que deu um olhar para você e aquilo te feriu profundamente. O que importa é que um trauma, ele é uma ferida. Independente se ele foi gravíssimo ou não, você tem como curar essa ferida e ressignificar. Todos nós temos essa capacidade. Eu, inclusive, vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou deixar um exercício aqui pra você. E você, preste atenção, criatura, você. Tá vendo você? Você tem que entender uma coisa, você é único. Eu vou explicar aqui. Você vai pegar um diário, um caderno, seja lá o que for, e você vai escrever sobre o seu trauma. Você vai fazer isso, aquilo. Aí o que você vai fazer? Nossa, mas eu não gosto de escrever no caderno. Então escreve no tablet, no celular. Faz na cabeça. Faz do jeito que for melhor pra você. O que importa é você fazer. O que importa é você fazer. Você entendeu? Simples assim. Você não precisa ser... Esquece perfeição, esquece ser bonitinho, esquece... Pode ser que venha uma memória que... Nossa, vem uma dor, assim, pode ser que... Às vezes foi uma coisa enorme que você nem sente mais tanta coisa. Tudo pode acontecer. Mas, o que acontece? Eu vou passar um exercício no final do vídeo. No meio do vídeo. Eu vou passar um exercício aqui no vídeo, mas você precisa entender que você tem que fazer, porque às vezes as pessoas se apegam tanto
a, as etapas. Não, a etapa tem que ser assim, tem que ser assado, e tem que ser perfeito, e tem que... Não, gente, cada pessoa é de um jeito. Eu vejo muitas imagens, eu tenho muita intuição. Isso, na verdade, são habilidades paranormais, se você não sabe, tá? Intuição é uma habilidade paranormal, tá? Ah, e se eu falar pra você fechar o olho aqui, você imagina um copo, e você consegue visualizar um copo. Isso é paranormalidade, tá? Por isso que eu digo que a paranormalidade existe. É a gente que não sabe o que é. Mas a gente já pratica ela o tempo todo, assim como a gente tá o tempo todo se traumatizando e criando crenças sem nem perceber que a gente tá fazendo isso. Então é por isso que é importante você entender como sua mente funciona, pra você parar de se lascar e começar a se curar e ter uma vida maravilhosa. Não é bom? Que bom, né? Mas enfim. Então o que que acontece? As suas necessidades emocionais não são traumas. E quando eu tava fazendo, eu já terminei o protocolo que eu faço com essa pessoa, né? É um amigo meu. E ele, a gente, as questões mais brabas ali, mais urgentes, a gente tratou, né? E aí ficou mais fácil, porque quando você tá na dor, você tá mergulhado naquela dor, fica tudo muito confuso, você fica muito bagunçado. Enfim, quando você começa a sair das dores, as coisas vão caminhando, aí você vai ficando até mais inteligente mesmo, gente. Porque quando você tá emocionalmente abalado, você fica irracional, né? Você, não é porque você é burro, é porque você tá num estado emocional que afeta a sua racionalidade. É por isso que a pessoa fica com raiva e mata a outra. Se ela tivesse com juízo, e preste atenção, não é que o racional é mais importante que o emocional, mas se ela tivesse bem e com os dois alinhados, ela não iria fazer isso. Obviamente. Né? Então fica evidente de que as nossas emoções são muito importantes. A gente tem, eu vejo pessoas falando assim, e às vezes até profissionais, terapeutas, mentores, falando assim, não existe inteligência emocional. Existe sim. Existe, nós devemos aprender, inclusive. Existe sim. Tá? Mas voltando a falar. Aqui no caso das nossas necessidades emocionais, a necessidade emocional é uma coisa inata, tá? Então é assim. Por exemplo, são necessidades que não tem como você fugir, que você sempre vai ter. Isso tá ligado à sua essência, à sua identidade. Porque uma coisa é a personalidade, outra coisa é a identidade. São coisas diferentes, tá? Então, você tá aqui com a sua essência aqui, sua identidade. O que acontece? Nós temos necessidades físicas, certo? A gente precisa dormir, a gente precisa beber água, a gente precisa usar o banheiro, a gente precisa tomar banho, a gente precisa comer. Aí, naquele momento que você tá com fome, que aquela necessidade se manifesta, você vai lá e come. Certo? Beleza. Mas aí passa um tempo, você fica com fome de novo e você tem que comer de novo. Ou seja, é uma necessidade física e biológica que por mais que você sacie ela temporariamente, ela vai voltar e você vai ter que... É um combustível, você tem que colocar combustível. Certo? O trauma, trazendo pro lado da emoção, o lado da psique. O trauma, ele é uma ferida emocional. Portanto, ele acaba se tornando uma necessidade que te move a fazer coisas, mas e você não sacia aquilo, porque é um trauma, porque é uma ferida. Você tem que curar essa ferida, fechá-la, e aí aquela necessidade some. Só que a necessidade emocional, não. As necessidades emocionais são os nossos valores verdadeiros.
Então eu, por exemplo, eu tenho a necessidade emocional muito forte de chamar a atenção. Muito forte. De chamar a atenção das pessoas. Muito forte. Só que eu pensava que isso era um trauma. Porque lembra que eu falei? A necessidade emocional é algo que vai te motivar. Você vai fazer coisas para suprir essa necessidade emocional. Quando ela for suprida naquela situação, naquele contexto, mas ela vai voltar. Por quê? Porque ela é uma necessidade que nem a fome, ela não passa. Ela não passa. Ela é uma necessidade que você sempre vai ter. E eu não sabia disso, eu achava que isso era trauma, tudo era trauma. Nossa, tem um negócio aqui que não passa, esse trauma que... Aí, como eu passei com o meu terapeuta, eu falei com ele e ele falou, não, isso daqui é só necessidade emocional. Aí eu, então são coisas diferentes. Ele, sim. Então, não é a mesma coisa. E a gente precisa separar as coisas. Porque eu acabei me machucando, tentando curar um negócio que não era trauma. Como eu tinha passado pelo abuso, na minha cabeça, o que é? Nossa, eu desenvolvi esse trauma porque eu era criança e eu não fui vista, então eu quero ser vista. Mas não é isso. Porque eu tava futucando ali na memória e eu não tava achando memória nenhuma. Sabe quando você tá tentando no soco e o negócio não ia? Por quê? Porque não era uma necessidade, não era um trauma, era uma necessidade emocional. E aí ele me esclareceu isso, ele me explicou melhor. E aí ficou muito mais claro. Eu falei, nossa, realmente, é claro que a gente não tem só uma, né? Cada pessoa tem seu pacote aí, como eu falei, gente, você é uma pessoa única. Aí você pega, você tenta imitar o fulano, porque o fulano... Mas o fulano, ele teve a vida X, com as experiências X, com os traumas X, com as necessidades emocionais X, num contexto X, falando tal língua de tal... E tudo isso influenciou no fulano. Você pode aprender com ele? Você pode pegar alguma coisa pra você e funcionar pra você? Pode, mas o fulano é o fulano e você é você. Então, se você tá fazendo uma coisa, não tá dando certo, tá... Então, larga isso aí. Tenta outra coisa. Você entendeu? Só um minuto, gente, que eu vou pegar o carregador aqui. Bom. Meu vídeo tinha cortado, gente. Eu tinha pausado ele, mas aí acabei apertando aqui sem querer e cortou o vídeo. Mas vamos continuar, né? Eu tive que vir aqui pra dentro pra poder carregar ele, e até melhor, porque tava muito frio lá fora. Tá bem frio hoje. Vocês estão vendo como eu sou uma criatura pálida, né? Olha isso aqui. Gente, eu não tô com base, tá? Tô com base só aqui, né? Pra dar uma amenizada aqui nas olheiras. Mas eu não tô com base, eu sou pálida, né? Meu Deus do céu. Amarelada, ó. Meu Deus, eu tô na cor da cortina. Mas deixa pra lá. Vamos continuar aqui o que a gente tava falando, né? Que... no caso, meu post-it, né? Minha colinha. No caso... a necessidade emocional não é a mesma coisa que o trauma, né? Porque às vezes, não sei se você já passou por isso, né? Você tá lá na terapia e tem uma questão, mas você vai perceber que é uma necessidade que não passa. Porque de fato ela é uma necessidade emocional, ela não é um trauma. E aí, eu falei uma das minhas necessidades emocionais, estou descobrindo mais, lógico, mas uma que eu tenho muito forte é com relação a isso, a precisar chamar atenção, precisar fazer algo. Por isso que eu gosto de mostrar. Tem pessoas que não gostam e, gente, vocês têm que desencanar, porque cada pessoa é de um jeito, cada um tá no seu processo, cada um tá lidando da forma que consegue. E às vezes, não tô falando que o trauma seja legal, mas às vezes numa dificuldade que você tá passando, você descobre um talento, Então, enfim, né? A gente tem que saber aproveitar a vida que a gente tá vivendo, a gente tem que saber ver as coisas de forma positiva e ver as coisas de forma... pra poder, ao invés de ter traumas, ter lembranças maravilhosas e ir programando registros emocionais positivos, porque assim como eu falei que você vai por água abaixo, você pode ir por água acima. E essa é a tendência. Era assim que a gente deveria viver, inclusive, né?
Esse deveria ser o conceito correto das coisas, né? Então, as suas necessidades emocionais, você precisa entender quais elas são. Você precisa pegar um caderno, né? Eu tenho um caderno específico para isso, ele inclusive tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Como eu gosto de arquétipos e tudo isso, eu tenho o caderno das borboletas, né? Porque a borboleta simboliza a transformação. Eu também gosto muito da cobra, o crocodilo, que eles também simbolizam a transformação. Não, o crocodilo ele simboliza... Também, o crocodilo também simboliza isso, né? E a borboleta, ela tem esse contexto de... Então, eu tenho esse caderno que eu faço as minhas ressignificações, né? Eu gosto de escrever as ressignificações que eu vou fazer dos meus traumas, né? Pra mim ficar mais fácil, ficar mais simples, ficar mais organizado, mais rápido. Pra mim conseguir fazer esses processos. Mas você vai pegar o seu caderninho e você vai colocando lá tudo, não importa, coloca tudo que te trava. Nesse primeiro momento você não precisa entender o que é crença, o que não é, o que importa pra você tem coisas que estão me travando ou eu tenho coisas que me machucam, tem memórias que... Não importa, vai colocando lá do jeito que vier e vai colocando, vai fazendo suas listas ali. Ai, Thaís, é no papel, é na folha sulfite, Gente, escreve onde você quiser. Escreve até na testa se você quiser. O que importa é você fazer da forma que for mais confortável pra você. Vai ter gente que vai querer comprar um diário, vai ter gente que vai querer comprar, sei lá. O nariz deu pra escorrer agora. Peraí, deixa eu dar uma... Então, você precisa fazer de uma forma que for melhor pra você. Mas eu gosto de celular, então escreva no celular, criatura. Faça do jeito que for melhor pra você. Eu gosto de ter um caderno. Na verdade, eu tenho mais. Na verdade, eu já tenho 2 cadernos que eu já fiz um monte de coisa. E eu tenho esse caderno aqui. Então, eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de escrever. Eu me sinto mais organizada. Eu tenho uma parede ali cheia de post-it, né? Tudo, cada um numa coluna. Eu gosto de tabelas. Eu adoro. Mas isso sou eu. Você não é assim. Então, você não é obrigado. Faça da forma que for melhor pra você. Entenda uma coisa. A sua transformação não vai ser linear, porque a vida não é, a vida é dinâmica, né? E a vida, ela acontece em ciclos. É por isso, inclusive a nossa psique. É por isso que tem todas as estações, tem o ano, tem tudo são ciclos e ciclos e ciclos e ciclos, né? Por isso que a história que conta na história, essa coisa linearzinha, não é verdade. Tem verdade? Tem. Tem fatos que aconteceram? Sim. Não necessariamente foi como nos contaram, né? Mas sim. Tá? Então a nossa psique é da mesma maneira. Ela é por ciclos. Às vezes você vai estar bem e vai acontecer um gatilho em você, né? E você vai lembrar de uma coisa que você pensava que foi uma coisa muito pequena e às vezes aquilo te trouxe uma ferida emocional gigantesca. Então, o que importa? Nesse primeiro momento, você vai anotar tudo. Nossa, eu percebo que isso daqui me trava. Na verdade, no final das contas, tudo acaba sendo... Vamos colocar tudo na mesma caixinha, na crença? Vamos colocar assim? Que fica mais fácil, tá? Porque tem a crença, tem o trauma e tem a necessidade emocional. Eles não são a mesma coisa. Mas esse primeiro momento, que você tá todo lascado, você precisa entender que existem coisas que estão te bloqueando. E esse é o primeiro passo. Você precisa escrever. Você precisa colocar de uma forma que você vá conseguir entender que aquilo não tá legal. Que aquilo tá te atrapalhando, tá bom? E aí você vai escrever. E, gente, desce o cacete aí. Compra um caderno. É o que eu tô falando. Compra um caderno pra você poder escrever livremente e abundantemente e não precisa assim, nossa, mas eu comecei escrevendo assim, depois eu mudei pra... Não importa. Gente, na verdade, a gente tá em constante mudança. Esse negócio de estabilidade, de ficar tudo do mesmo jeito, não tá certo, tá? Isso daí é doentio. Nossa, eu sou cabeçuda mesmo, gente. Olha o tamanho da minha cabeça. Tá muito cabeçuda, né? Enfim. Mas, mas se você pega, por exemplo, eu fiz 4 colunas aqui, com post-its. Talvez outro vídeo eu mostre. E cada coluna dessa, e dentro dessa coluna ainda tem outras coluninhas, né? Então, essas colunas, cada uma é uma coisa, tal.
Conforme eu vou fazendo os vídeos, a coluna vai mudar. Eu tenho uma coluna para as metas desse mês. Então, o mês que vem vai ser outras metas. Ou seja, a gente está sempre mudando. Pode ser que no futuro eu não use mais eu faça de uma outra forma. Eu faço uma planilha, eu compro uma lousa. O que importa é que... e não tem problema nisso. Na verdade, você vai otimizando o seu processo cada vez mais, né? É o ideal. Na verdade, mudar é o certo, né? Mudar para melhor, lógico, né? Então, esse é o certo. Mas... por que eu falo para você comprar um caderno? Que eu acho melhor fazer dessa forma. Porque aí você vai colocar no papel, coisa por coisa, tintim por tintim, tá? No primeiro momento vai ser bagunçado, aí você vai refinando, vai melhorando e você vai entendendo o que é necessidade emocional e o que é crença, o que é isso, o que é aquilo. E você vai conseguindo organizar as coisas, tá? É que nem eu tô gravando aqui. Eu tô gravando com o meu fone, porque eu não tenho microfone, e o fone tem microfone. Dependendo do vídeo, eu acredito que o áudio do celular pode ficar baixo, então eu prefiro usar o fone. Eu tô usando meu celular. Meu celular está literalmente apoiado na minha cama. Então a gente vai... e isso não é ruim, porque você vai descobrindo maneiras e você vai se desapegando de medos, né? Porque, eu não posso começar um canal no YouTube porque eu não tenho câmera de LED nem câmera... Você não precisa de nada disso. Eu tenho coisas pra falar. Isso é o mais importante. É claro que eu não vou fazer uma porcaria qualquer. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que prezo muito por qualidade, né? Eu, na verdade, sou bem perfeccionista e eu tô deixando de ser porque o perfeccionismo é uma doença grave. Nenhum perfeccionista faz nada na vida. É por isso que tá cheio de meia boca aí ganhando dinheiro e você tá aí todo lascado sem ganhar dinheiro porque você quer tudo perfeito e isso nunca vai existir. Nunca vai existir. Você nunca vai estar pronto pra tudo. Nunca. Entenda isso. Ninguém sabe de tudo e ninguém tá pronto pra tudo, não. Sempre vai ter imprevisto, sempre vai ter coisas novas, você sempre vai ter dinamismo na sua vida. E desafios. Desafio não é a mesma coisa que a diversidade, tá? A diversidade é problema, é trauma, é padrões adoecidos. É a vida te obrigando a olhar pra uma coisa que ou você não tá querendo ver, ou você, cara, tá o elefante na sua sala e você não tá vendo. Você tem que ver. Entendeu? Não existe coincidência, tá? Não existe isso. Mas você vai entender melhor aqui no meu canal. Então, as suas necessidades emocionais, elas não são frescura, elas não são feias. Nossa, mas você quer chamar atenção? Quero. Quero mesmo. Olha aqui, ó. Eu sou assim mesmo, você tá entendendo? Melancia na cabeça. Eu sou essa pessoa. Inclusive, eu sou bem extravagante. Eu comecei meus vídeos mais simplesinha, mas daqui pra frente vocês vão ver. Eu sou a Lady Gaga do bem. Que a Lady Gaga não é do bem não, tá, gente? Lady Gaga é meio complicada. Ela trabalha pros cabeçudos. Eu já tô jogando uns termos aqui pra vocês irem pegando. Tá. Vocês irem ligando as peças do quebra-cabeça. Então é o seguinte. Qual que é o problema de chamar atenção? Ai, porque é feio. Por quê? Porque é arrogância. Quem te disse? Eu tô maltratando alguém? Eu tô prejudicando alguém? Não estou. Eu estou me prejudicando? Não. Agora entra uma outra questão que faz com que as pessoas e que fez com que eu confundisse a necessidade emocional com o trauma, que é, o trauma é uma ferida, ou seja, é algo que te machuca, é algo que é uma compulsão, é um vício, vai te levar a vícios, enfim, vai te levar a coisas que não são legais e você vai fazer de tudo para suprir essa necessidade. E não vai ser bom, porque é uma ferida. E uma ferida, quanto mais você alimenta, mais ela cresce, né? Enquanto que uma necessidade emocional, ela não é negativa, mas se você não entender ela e não suprir ela de uma forma produtiva, você vai se ferrar. Porque, por exemplo, eu tenho essa necessidade. Tudo que eu faço, gente, me move pra chamar atenção. Eu quero chamar atenção. Eu quero que as pessoas me notem. Eu tenho essa... É que nem comer.
Isso pra mim é que nem comer. Eu preciso que as pessoas me notem, eu preciso que as pessoas me ouçam, eu preciso chamar atenção, eu preciso que as pessoas me vejam. Eu preciso disso. Eu preciso. É a minha Eu tenho outras necessidades emocionais, essa daqui é a mais acentuada de longe. Eu sempre tô pensando, tudo que eu tô fazendo é, nossa, eu vou impressionar as pessoas. Aí eu te pergunto, tem algo errado nisso? Não tem. Nos convenceram de que nossas necessidades emocionais são erradas. É feio, é nojento, mas eu tô atrapalhando alguém? Eu tô prejudicando alguém? Não estou. Eu estou usando a minha necessidade para mostrar o meu rostinho e fazer algo útil para as pessoas. Então eu tô usando a minha necessidade, eu tô suprindo a minha necessidade e ao mesmo tempo estou ajudando as pessoas. Então eu tô. Isso não é bom? Olha que maravilha! Agora tem gente que pode ter a mesma necessidade que eu de chamar a atenção e a pessoa vai se prostituir, a pessoa vai sofrer um acidente, a pessoa vai ser abusada para chamar atenção, ficar doente. A pessoa vai fazer coisas mirabolantes. Vai trair, vai. Nossa, a pessoa vai fazer coisas mirabolantes para suprir essa necessidade emocional. Só que aí o problema é a necessidade emocional? Não é. É o que a pessoa está fazendo com isso. O problema é o que a pessoa está fazendo com isso. Só que a motivação dela vai continuar a mesma, vai ser essa necessidade emocional. Porém, vocês entendem que é um problema a gente não entender o que é trauma, todos esses conceitos que eu tô trazendo aqui, o fato da gente não entender eles, a gente confundir eles e a gente... Isso traz muito sofrimento, muito desgaste e muito problema, porque a gente precisa entender o que é o que. Porque a gente separa os bois e resolve os problemas. A gente precisa fazer isso. Espero que tenha ficado claro o que é necessidade emocional, né? Porque se a gente não entender... Porque, assim, independente de necessidade de trauma, de crença, todos eles têm a emoção como base. Todos eles têm uma emoção. Todos eles têm motivações e intuições. Tudo que a gente faz tem uma intenção. Intuições não, intenções. Tudo que a gente faz tem uma intenção. Então a pessoa tá lá, ai, eu estou ajudando, mas a intenção da pessoa é chamar a atenção. Aí eu te pergunto, a intenção dela é ruim? Não. Só que como ela aprendeu que isso é ruim, ela fica se fazendo de humilde. Não, eu não quero chamar atenção, eu só quero ajudar. Mas é verdade, ela quer chamar atenção. Só que ela não tá ajudando, então ela tá fazendo algo bom. Então você tá vendo como a gente cria um problema gigantesco. Porque a gente não entende coisas simples que deveriam ser simples pra gente. Por que na escola não ensinam isso? Por que na escola não ensinam sobre finanças? Porque a escola foi feita pra te emburrecer. Isso é óbvio. Entende? Então, toda essa questão de... É importante a gente entender. É importante. E quando você começar a fazer essas coisas, você mesmo vai entendendo esses exercícios. Na verdade, eu acabei nem passando um exercício, né? Eu falei pra você anotar. Vai ser esse o exercício. De primeiro momento, você vai anotar o que você percebe que você tem problema, que você tem... Cara, eu sinto um negócio muito forte. Eu acho que eu sinto carência quando minha mãe sai. Escreve do jeito que vai escrevendo. Não se preocupe em fazer uma coisa organizadinha, perfeitinha. Conforme você for escrevendo, você mesmo vai entender. Peraí. Porque você tem que entender uma coisa. O que é a crença? A crença, o trauma é uma ferida emocional. É uma ferida, é algo que te traz dor. Isso é trauma. Geralmente vai ter uma lembrança, geralmente vai ter um evento que aconteceu que te trouxe essa ferida emocional. Pode ter sido de fato algo ruim, né? Ou pode ser a interpretação que você teve da coisa, da situação que te gerou esse trauma. Não importa e não fique, ai, mas meu trauma é mó besteira, ai, nossa, só porque minha mãe gritou comigo uma vez. Trauma é trauma. Ou tipo, é que quando geralmente a gente passa por coisas muito pesadas como o que eu passei, ou coisas mais sérias, geralmente, não quer dizer, cada pessoa é uma pessoa. Geralmente a gente tenta evitar, mas, por favor, você precisa ser sincero com você, tá? Você precisa ser sincero com você. Então,
faça, escreva. Tente ao máximo não se julgar, não julgar as pessoas, só vá escrevendo. Você tá colocando as coisas na mesa, é só isso que você tem que pensar. Eu estou colocando as coisas na mesa, estou colocando as coisas às claras. Pra mim entender o que são essas coisas aqui. É isso que você tem que entender. Você vai ter, provavelmente, reações emocionais, vai vir lembranças, vai vir coisas desagradáveis. Seu subconsciente vai trazer isso, tá? Porque o seu subconsciente, ele é uma máquina. Ele é um registro, na verdade. Não, ele é um banco de dados. Então, um banco de dados, né? Você vai pensar numa coisa, ele vai pegar a referência daquilo. Se sua referência estiver toda estragada, toda errada, cheia de trauma, ele vai pegar aquela referência e vai jogar pra você. Aí você vai ter aquela reação emocional que você não entende o porquê. Porque não faz sentido. Porque, de fato, foi registrado de forma equivocada. Mas não se sinta burro. Esse vai ser um grande exercício pra você não se julgar. Zero julgamentos. É claro que você vai julgar. Só que tem um exercício que eu fiz, numa terapia que eu fiz, que eu tinha muito problema com minha imagem física. Eu me achava feia. Enfim, eu não gostava de nada em mim, né? E aí, aí o que eu fiz? Aí eu comecei a me ver no espelho. E a pessoa falou assim, tenta se ver nua no espelho. Ela falou assim, só que quando você for fazer, foi um outro terapeuta, um ótimo terapeuta também, que eu passei. E ele falou assim, você vai se olhar no espelho e você vai... E se você não conseguir, vai tirando uma... é isso que eu quero que você entenda. Não force a barra. Vai no seu tempo. Você não tem que se curar amanhã. Você não tem que sair correndo. Você vai fazer com que você aguenta. Nossa, tá muito pesado? Deixa essa coisa pra depois. Vai pra outra. Sabe? Você tem que se... Você vai aprender nesse exercício a se respeitar, respeitar seus limites. Porque é um autoconhecimento gigantesco que você vai ter. Né? E geralmente a gente não tem compaixão da gente, não. A gente chega no chicote. Eu fui assim comigo, né? Eu tava lá me quebrando todinha, mas eu vou aguentar porque eu tenho que ser honesta. Isso não era honestidade, não. Era pura crueldade comigo mesma. Eu era muito cruel comigo mesma. Você não precisa fazer isso. Vá com calma. Vai devagar. Nossa, tá muito pesado isso aqui. Vai fazer outra coisa, vai jogar um videogame, vai fazer alguma coisa que você gosta, dá um tempo, volta lá, nossa, ainda tá muito. Então não vai. Faça outras coisas mais leves, mais que você tá tendo mais facilidade. Vai fazendo assim, vai escrever. Só de escrever, só de você escrever, gente, muita coisa vai ficar clara. Vai vir memória, vai vir coisas. Tome cuidado para quando vir pessoas que você ama te olhando torto, te criticando, ou sendo escrota mesmo. Às vezes você vai vir memórias escrotas, assim, que você, nossa, eu nem lembrava disso aqui. Ai, que bom, eu tenho meu... Gente, lembra que eu falei que eu tenho meu paninho de nariz? Quem viu meu vídeo de tarô sabe, ó. Eu tenho outro paninho de nariz, porque meu narizinho tá escorrendo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai escrever. E tente... É isso, vai escrevendo... Vai vir coisas depois, vai ter coisas que você vai escrever. Não se preocupe com isso. Isso é normal, gente. Eu tenho 30 anos, fora as outras vidas, o tanto de coisa que não tem nesse subconsciente aqui. Eu não resolvi tudo, não. Eu resolvi o mais grosso. Mas tá cheio de coisa aqui pra mim resolver. E não dá pra mim. Eu tô trabalhando agora, eu tô fazendo vídeo. Como é que eu vou... Eu vou ter que deixar isso pra depois. Vai ter um horário que eu vou parar e vou fazer isso. E hoje tá fácil pra mim. Hoje eu chego aqui, gente. Eu faço umas 30 crenças aqui e trauma de uma vez aqui que eu resolvo aqui no mesmo dia. Eu choro aqui. 5 segundos. Pronto. Resolvi. Vamos pro próximo. Sério. Eu já cheguei nesse nível. E eu quero que você chegue. Mas enfim. Deixa eu parar de gritar, né, gente? Eu esqueci que eu tô com fone aqui. Desculpa. Eu sou meio desequilibrada mesmo. Mas enfim. Agora eu consegui estralar as costas. Não sei se você ouviu. Mas enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar isso... Dizem que não é certo, né? Mas eu eu sou muito... É tanto não pode que as pessoas falam. Eu sei que isso é responsabilidade, mas assim, é tanto não pode. Ai, não pode, você é de açúcar. Ai, não pode isso, que senão vai morrer. Ai, que não pode, não sei o que lá, que isso aqui. Se você comer ovo, você vai morrer, mas depois o ovo virou milagreiro de tudo. Aí você não entende nada. Pode ou não pode?
Você tá vendo como é complicado? Esses especialistas não sabem tanto quanto parece que sabem. Que você tem que aprender a ter senso, seu próprio senso. Não sair acreditando em tudo. Pois é. E se você tá com dúvida, faz o teste pra saber. Não vai acreditando, o médico sabe, o que o médico mandar eu faço. Tem muito médico que tá vendendo remédio aí desnecessário porque ele tá ganhando. Na pandemia teve médico até que porque tava ganhando, né? Bom, mas aí sempre vai ter os céticos que vão achar que isso é absurdo, que isso não existe. Fique à vontade, amigo. Eu não nasci ontem e eu já apanhei muito nessa vida. Eu já estudei muita coisa e a conta fechou assim, ó, redondinha. Então, né? Eu não. Depois que você vê certas coisas, depois que você entende certas coisas, não tem como voltar atrás, tá? Esse é o meu caso, tá? Mas continuando aqui para finalizar, eu já estraguei, né? Que o vídeo tá acabando. Era pra ficar no suspense, mas não deu. Mas é isso. Então você vai fazer esse exercício. Vai ser provavelmente a parte mais difícil que você vai fazer. Você vai começar a escrever e vai vir muitas memórias. Vai vir às vezes não vai vir memória, vai vir só uma dor. Nossa, mas talvez você não saiba nem que emoção é essa, mas é uma dor. Você não vai conseguir identificar se é culpa, se é vergonha. O que eu digo pra você, escreva do jeito que vem pra você. Ah, eu acho que isso daqui é medo. Escreve. Ah, eu acho que isso daqui é vergonha. Escreva. Valide o que você está sentindo, o que você está lembrando. Escreva da forma que vem. Não se julgue. Eu sei que a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser julgar, vai ser se julgar, vai ser a gente é ensinado a fazer isso com a gente. De se chicotear, de se acabar, de se maltratar, de você não presta, que nem eu lá. Ah, eu tô me curando e eu lá me chicoteando ao mesmo tempo. Que é isso? Como é que se cura desse jeito, né, gente? É complicado. Como eu fui burra, olha, como é que eu fui idiota de entender isso dessa forma. Idiota eu tava sendo agora, né? Me maltratando de novo. Então, é um processo, é literalmente hábito. Porque você tem o hábito de se maltratar ou de culpar todo mundo. Aí você vai entendendo e você vai começar. Eu não falei do exercício, né? De ficar pelada, né? E você vai tirando a roupa e você vai se vendo no espelho. Gente, eu juro pra vocês, como eu sou doida, como eu falei, né? Eu já cheguei peladona mesmo. E quando eu olhei no espelho, gente, eu gostei tanto. Gente, tem muita gente que tem tanto problema com a imagem que ela tem. Ah, isso é muito triste. Que ela não consegue se olhar no espelho. E eu já vivi isso, tá? E quando eu me olhei no espelho, gente, eu gostei mais de mim. E hoje eu me olho no espelho, eu fico pelada aqui no meu quarto. E assim, hoje eu me amo. Mesmo com essa gengiva enorme que eu tenho. Meu sorriso é assim mesmo, tá, gente? Deixa eu tirar o piercing de mentira aqui, ó, pra vocês verem. Meu sorriso é assim. É esse dente de hiena aqui mesmo que eu tenho. Inclusive, eu amo hienas. São meus animais preferidos. Então, esse sorriso de hiena, as minhas ruguinhas, que eu tenho muitas ruguinhas. Eu sou magrela, tenho os peitos pequenos. Hoje eu me amo do jeito que eu sou. Eu tenho olhos escuros, apesar que eu sempre gostei. Não quero ter olhos claros. Entendeu? Meu nariz é assim mesmo, assim. E eu não tô nem aí. Que eu sofria bullying na escola, que falavam do meu nariz. E eu não tô nem aí. Caguei. Caguei. Né? Hoje eu me amo. E vocês vão chegar nesse momento. Né? E vocês vão conseguir. Só que no começo, gente, se você chorar, chora. Se você chora, chora. A gente tem que aprender. Como eu falei, né? O tema desse vídeo é: as suas necessidades emocionais não são frescura, não é. Nossa, mas eu fui burra eu interpretei errado aqui. Não é hora de você ficar se julgando, é hora de você chorar. Você vai pegar e você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar. Ficou bem? Respira. Se acalma. Inclusive, eu vou passar mais um exercício aqui, tá? Talvez meu terapeuta vai me matar, porque eu paguei. Cara, eu não vou falar porque ele merece o mundo. Muito mais do que ele cobra.
Mas eu vou ensinar um exercício pra você. Você vai pegar sua mão, você tá vendo sua mão? Vai pegar sua mão e você vai imaginar. Gente, aqui é pra você pôr o chapéu de alumínio agora. Você vai meter o louco mesmo, você vai ficar doido, malucão. Você vai pegar a sua mão e você vai imaginar que sua mão tem o poder. Mas você tem que imaginar, gente, tem que acreditar, tá? Você tem que acreditar que sua mão, ela é poderosa. Olha o tamanho da minha mão, gente, mãozona grande. Mas enfim, eu acho grande, mas não sei. Ah, você vai pegar a sua mão e você vai imaginar que sua mão, ela é tão poderosa que ela vai poder te curar. Ela tem o poder de te curar. Sério. Você vai conseguir até sentir, ó, a energia aqui na sua mão. Sabe quando ela começa a formigar? Porque tem energia passando dentro do nosso corpo. Não sei se você sabe, tá? Tem energia em tudo, na verdade. É porque você não tá vendo. E aí você vai sentir. Você vai sentir essa energia, você vai sentir essa força, você vai sentir. Você vai sentir que sua mão. Você vai botar na sua cabeça que sua mão, ela cura as coisas. Toda vez que você tiver mal, se sentindo mal e etc. Nossa, eu não sei se eu faço isso. Eu vou fazer. Você vai pôr a sua mãozinha no coração. Agora você vai fechar o olho e você vai imaginar uma sensação boa. Você pode lembrar de uma lembrança boa. Você pode simplesmente inventar um cenário aqui na sua cabeça, com flores, seja lá, do jeito que você quiser. Que você consiga se sentir calmo. Imagina que é a sua mão aqui no seu coração que tá curando isso. Ficou calmo? Abre os olhos e tcharam! Você acabou de programar para você ficar calmo. Quando você estiver doido, fazendo esse exercício aí, você vai pegar, sua mão vai por aqui. E pronto. Passou. Vai passar. Porque o nosso corpo é programável. Ai, tem muitas formas de você programar seu subconsciente. E uma das formas é usando o seu corpo. É por isso que a gente cria hábitos, né? De parar numa perna só, seja lá o que for. E você não sabe explicar por que você se sente melhor fazendo, roendo as unhas, etc. Porque são tudo... Eita, que susto. São tudo programações inconscientes que você fez. Que fazem você se acalmar, mas você não precisa dessas coisas que não são saudáveis. Você pode fazer de uma forma saudável. Eu tenho outras programações que eu fiz comigo mesma. E você pode criar as suas, né? E eu vou lançar. Esse daqui é do Cícero. Que ele é um hipnoterapeuta. Nesse vídeo eu vou deixar o link dele, do canal dele. Porque isso é dele, tá? Isso é de autoria dele. Eu tô fazendo sem ele saber. Eu não sei nem se ele vai deixar eu fazer isso, mas eu meti o louco aqui, gente. E eu vou indicar o canal dele. Porque foi ele o meu terapeuta. E ele é o melhor terapeuta do mundo. E se você quer se tratar, procure ele. Tá? Então, eu vou deixar aqui esses exercícios para você. Vai ser o primeiro passo. Depois os outros passos de você se curar e tudo mais, aí eu vou passando nos outros vídeos. Porque nesse primeiro momento é muito desafiador. E eu sei que tem muita gente que tem coragem como eu tive, só que é muito fácil você ir para um caminho de loucurada, e não precisa ser assim, tá? Na verdade, se for assim, é mais fácil você ficar mais traumatizado do que se curar. Então, vá com calma, tá bom? E vá no seu tempo. Nossa, mas o fulano saiu correndo e... É o fulano e não quer dizer que ele é melhor do que você, não quer dizer que ele é mais inteligente que você, quer dizer que ele fez o processo e funcionou com ele muito... E é isso, foi rápido. Com você, você tem outra história, você tem outra vida, você tem outro contexto, você tem outros sentimentos, é tudo diferente. Então vá com calma. Esse primeiro momento é mais para você validar as suas emoções, validar as suas lembranças, chorar o que você tem que chorar e anotando. Vá identificando, vá assumindo. Nossa, eu sinto vergonha disso aqui. Eu sinto vergonha disso. Nossa, isso que me aconteceu foi horrível.
Eu me senti humilhada. Não se julgue. O que importa é você identificar as emoções que você sentiu, que aquilo te fere, e que você não quer mais sentir essa emoção, tá? Bom, eu vou parar por aqui porque esse vídeo já ficou mais longo do que os outros, né? Porque eu acabei cortando ele. Ele vai ficar mais longo, eu vou ter que editar ele. Beleza? Então fique em paz e até... vou parar por aqui. Falou.